Mais uma vez, boa noite a todos presentes. O nosso tema desta noite, a cosmogênese, uma visão científica e uma visão oculta, ou da doutrina secreta, né? Tem por objetivo fazer algumas comparações com esse tema, do ponto de vista de toda uma tradição, sabedoria que foi passada para nós através da Blavatsky, né? E de todo o conhecimento que, por outro lado, a ciência vem acumulando nesses últimos anos. Bom, toda a literatura, quando aborda a respeito do universo, todas as literaturas sempre têm uma certa origem comum. Não existe uma sequer tradição religiosa que não tenha uma certa explicação de como surgiu o universo, como surgiu este mundo em que nós vivemos, né? Para nós ocidentais, que vivemos dentro da tradição cristã, basta lembrar que a Bíblia começa, né, no Gênesis, né? Tá aí o Osmar que não me deixa mentir, se eu errar alguma coisa, me corrige. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É mais ou menos isso, né? Isso aí é João. Ah, é João? Ah, não é? Ah, então... Tá bom. Como é que era o começo, então, vai? Parecido a isso. No princípio, Deus criou o céu. Ah, ele já vai direto. Tá, é verdade. Já vai direto, né? Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Oi? Eu vou fazer mais ou menos direto. Quer dizer, aqui, por exemplo, a explicação do universo, conforme a doutrina secreta, ela é dada em vários blocos, né? Então, conhecidos como instâncias, né? Então, eu vou começar a falar a comparação com o movimento científico também de uma outra instância que não é a primeira, que no caso é a terceira instância. Nós vamos ver. Bom, qual as ideias que existiam a respeito do universo pelo próprio seres humanos? Ninguém se preocupava com isso, né? Na antiguidade, pelo menos no Ocidente, se acreditava que o mundo era prontinho, era assim bonitinho, paradinho, porque realmente Deus havia feito o mundo dessa forma. E o que é pior, já que nós somos criados por Deus, ora essa, nós somos o centro do universo, né? Tudo gira ao nosso redor, né? A Lua, o Sol, todos os planetas à noite, que a gente vai observando, tudo gira ao nosso redor. Era uma visão um tanto quanto antropocêntrica, ou seja, o ser humano seria o centro do universo, e naquela terrinha minúscula que nós temos, tudo girava ao redor dela. Foi um sufoco. Os gregos já sabiam que a Terra era redonda muitos anos antes das primeiras expedições do Ocidente. E não só sabiam que era redonda, como teve o Anaxágoras, que calculou o diâmetro da Terra, a circunferência da Terra, né? Com uma precisão fantástica, da ordem de mais ou menos de 3 a 4% de erro, que estava muito bom para a época. Por outro lado, se acreditava que Deus havia criado as coisas assim e pronto, parou, não tinha mais nada. Tanto é que a Bíblia diz, no sétimo dia descansou, né? Tudo isso tem toda uma analogia, certas informações que são veladas, mas ao mesmo tempo tão registradas, tem um toque de verdade, tem uma profundidade nisso, né? Então, do ponto de vista científico, se acreditava até um certo tempo, né, até a Idade Média, que a Terra era o centro do universo. Depois, aqueles que começaram a perceber que a Terra não era o centro do universo, mas pelo menos o que era conhecido é que a Terra girava ao redor do Sol, os planetas giravam ao redor do Sol, inclusive nossa Terra, né, foi um grande sufoco. Por quê? Porque aquilo desafiava as ideias de Aristóteles, que havia sido muito bem visto pela Igreja. Então, como Aristóteles dizia que tudo era parado e a Terra era o centro do universo, todo mundo teve que engolir esse sapo durante basicamente 1500 anos, né? Isso é a mais remota antiguidade. Até que finalmente começaram a perceber, as coisas tornaram muito evidentes e realmente não deu mais para esconder o fato de que a Terra não era o centro do universo. Bom, então durante 500 anos basicamente se conheceram vários planetas, né, que giram ao redor do Sol. Na antiguidade eram conhecidos apenas até os chamados 7 astros sagrados, que eram Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, só, né? Eram esses os planetas conhecidos. Os astros, genericamente eram chamados de astros. Depois, com o advento da ciência, com o desenvolvimento dos telescópios, foram descobrindo outros planetas. Foi descoberto Urano, foi descoberto Netuno, no século retrasado, e finalmente no século passado, em 1930 e pouco, se descobriu Plutão,
se o coitado era o menorzinho de todos, já foi rebaixado para planeta anão. É uma coisa que eu não me conformo, mas deixa para lá. Coitado foi reduzido a planeta anão. Muito bem. Depois disso, você conheciam algumas coisas do universo, mas a coisa mais impressionante ficou quando se desenvolveram novas tecnologias de telescópios e começaram a perceber que aquela mancha que parecia num telescópio pequeno, uma coisa meio esbranquiçada, foram ver que aquilo lá tinha uma outra característica, que aquele branco não era um branco assim, uma nuvem brilhante, era formado por milhões e milhões de estrelinhas que eram estrelas como o nosso Sol. Então eles começaram a perceber que o universo não era só aquele bando de estrelas espalhadas numa certa faixa da noite, que a gente enxerga bem, né? Conhecida como Via Láctea. Nós estamos na Via Láctea. Nosso Sol é uma das 100 bilhões de estrelas que fazem parte da nossa Via Láctea. Que é um formato achatado, como se fosse um disco girando, né? O centro formado por um número bem maior de estrelas, né? E nas periferias como se fossem bordas. Depois eu vou passar mais tarde uma ilustração que vai mostrar como é que era. Então, nós fazemos parte de um braço da Via Láctea. E aqui estamos nós, a estrela mais próxima a nossa já foi descoberto, que está 4,5 anos-luz de distância, ou seja, a luz desde que sai daquela estrela até que chega a nossos olhos, demorou 4 anos e meio para chegar. E isso é só o começo, tem outras estrelas, quer dizer, em resumo, o universo é assim, tem um Sol aqui, tem vários sóis mais ou menos próximos, uma distância de até 60 anos-luz, depois tem um vazio enorme, e aí outro grupo de estrelas aqui, outro grupo de estrelas acolá, assim por diante. Tudo isso formando parte da galáxia. Mas por outro lado, como eles descobriram, existem bilhões e bilhões de galáxias. Então, o que era conhecido como conglomerados de estrelas que faziam a parte da nossa Via Láctea era uma entre tantas e tantas bilhões de galáxias que são contadas. E com o advento do telescópio Hubble, né, que está ainda em operação, foi possível descobrir a existência de fotografar as galáxias mais distantes que se consegue medir, a cerca de 13,5 bilhões de anos-luz de distância. Então, a ideia do universo fica tão incrivelmente grande que a gente se sente um verme na pulga do elefante, qualquer coisa assim, um mísero nada, como seres humanos. Estamos num planeta que, praticamente é bem agraciado pelo Criador, porque ele contém as condições de vida, e com certeza nós não estaremos sós nesse universo. Acho que o Criador não ia criar todo esse monte de estrelas, todo esse monte de galáxias e deixar a vida aqui somente, única e exclusivamente aqui na Terra. Só que as distâncias são tão grandes e que as metodologias são tão complexas que nós não sabemos como chegar até lá. Existem relatos de pessoas vindas de outros universos, de outras galáxias, mas até agora fica só na especulação. Será que é verdade? Será que não é? Será que eles não querem se dar o ar da graça? Eu não vou entrar nesse assunto. Mas a discussão com relação ao universo começou da seguinte forma. Já se conhecia toda essa estrutura, e aí, quando o físico Albert Einstein estava fazendo a teoria da relatividade, né, generalizada, ele estava intrigado com algumas coisas que não batiam muito bem dentro da teoria dele. Então ele acreditava o seguinte, que para ele, para a teoria dele, ou o universo estava se expandindo ou ele deveria estar se encolhendo. Então, ele achava que alguma coisa não estava bem com a prática da teoria. Foi perguntar para aqueles astrônomos, o Edwin Hubble, que era o maior astrônomo da época, né? Disse para ele, falando, olha, pelo que nós sabemos, o universo está se expandindo. Aí ele ficou meio assim, falou, bom, se está expandindo, tudo bem. Quando ele perguntou, disseram na época, antes disso, que o universo era parado, era estático. Aí ele ficou meio assim, falei, mas estático parado, então essa constante aqui que eu estou procurando tem que ser igual a zero. Então eu tenho que fazer a constante ser zero para que a minha teoria funcione. E assim foi, ele fez. Só que algumas décadas depois, aí é que foi constatado que realmente as estrelas estão se afastando. As galáxias estão se afastando umas das outras, melhor dizendo. Ou seja, o universo está se expandindo. Né? E tudo isso foi descoberto por uns princípios simples da física. Né? Vou tentar simplificar um pouco. Quando a gente ouve uma corrida de automóveis, a gente vê que o motor, o ruído do motor dos carros varia muito. Quando eles estão chegando, o som é bem agudo.
e quando eles passam o som se torna grave. Isso se deve a um fenômeno chamado efeito Doppler, né? Que consiste no seguinte: quando um corpo está em movimento, né, ele emite uma onda luminosa. Só que se ele está se movendo para lá com uma certa velocidade, o que ocorre? Essa onda fica assim, né? Vai ficar cada vez mais achatada. Então o que ocorre? Por aqui há um achatamento desses, há uma frequência maior de som, então o som se torna mais agudo. Enquanto que na parte de trás, onde ele já passou, o som se torna mais grave, né? Ou o som parece assim mais grave. Tudo isso devido a um fenômeno. A mesma coisa ocorre com a luz. Só que aí a onda luminosa se espalha no cosmos, e se uma galáxia está se aproximando da outra, o que ocorre? Existe uma mudança no tipo do espectro das estrelas, que é observado no caso do azul. E se está se afastando, ele puxa para um lado mais grave, que seria a onda do vermelho. Tá? Então, dessa forma, foi observado que a maioria das galáxias estão se afastando umas das outras. Então, o universo está crescendo. Aí começaram a surgir uma série de teorias a respeito do universo. E a que mais vigorou é uma teoria que conhecida hoje como a teoria do Big Bang. Só que esse Big Bang não é da forma como teoricamente poderia parecer uma grande explosão, né? O que se sabe é que há uma certa característica que diz que, de repente, todas as galáxias estavam próximas, então realmente toda a matéria deveria estar próxima. E voltando como se fosse mentalmente, como que um filme de trás para frente, haveria o quê? Antes da formação de galáxias, deveria haver um acúmulo tão grande de matéria e de energia que realmente não existia nada conhecido como é hoje. E de repente, tudo aquilo deu uma tremenda, entre aspas, explosão, mas que teria sido uma tremenda liberação ou aparecimento de energia. Sendo que esse aparecimento de energia foi basicamente instantâneo, teoricamente. Alguns acham que não foi tanto, mas de certa forma ele começou a gerar uma energia tão intensa, e essa própria energia, que era luz, era radiação, era tudo, né? De repente começou a se manifestar através dos choques e produzir aquilo que se chama matéria. Então, de duas choques de energias que se confundiam, surgiu a matéria. Isso também foi explicado pela teoria do Einstein, né? Quer dizer, a matéria se transforma em energia e a energia pode se transformar em matéria. Então é como se fosse um tremendo facho luminoso no espaço, totalmente, temperaturas altíssimas, né? E que de repente, devido a esse choque entre as próprias energias, começaram a surgir o quê? Partículas. Partículas subatômicas ainda. Mas surgiram todas as partículas conforme são conhecidas. Surgiram os átomos e os antiátomos, ou seja, surgiu a matéria e a antimatéria. Então, ao mesmo tempo que havia esse choque de energias, estavam aparecendo e desaparecendo partículas de matéria e partículas de antimatéria. Só que o que se sabe é que as partículas de antimatéria com a matéria se chocam e produzem mais energia. Quer dizer, ainda há uma energia de expansão ainda maior do que o que ocorria no mesmo princípio. E por uma singularidade da natureza, há um certo desequilíbrio, de tal forma que sobraram, digamos assim, algumas partículas positivas. Sobraram as partículas de matéria. A matéria se aniquilou com a antimatéria. E ainda sobrou um pouquinho de matéria. Tá? Isso por uma questão de um certo decaimento dos elementos naturais, de forma que, quando se chocaram, sobraram, teoricamente, só os da matéria comum que nós conhecemos. Em resumo, todo o universo que a gente conhece, hoje em dia, é a sobra de toda aquela matéria que foi criada na grande explosão. Isso há 13,7 bilhões de anos. Então, não sei se estou indo muito rápido para a turma entender. Se alguém quiser, o Osmar está me olhando dando risada, não sei o que ele está pensando, né? Esse exemplo que você deu aí do carro de corrida, não mora lá do autódromo. Ah, você conhece, né? Ah, então você já conhece, né? Muito bem. Entendeu o que é uma Ok. Eu vou fazer uma pequena ilustração, só para ainda comentar a respeito disso, né? Existe com relação à matéria, já que a gente sabe que o espaço está aumentando, então vamos pegar uma região do espaço qualquer, vamos supor que aqui tem uma galáxia, aqui tem outra, aqui tem outra.
O que se sabe é que esse espaço está aumentando, tá? Então, se ele está aumentando, depois de um certo tempo, toda essa região do espaço vai ser um pouco maior e vai ter, vamos supor, as mesmas galáxias já um pouco mais afastadas. E a mesma coisa aqui, né? Só que há um detalhe ainda. Como é que o universo se expande? De uma forma contínua? Da mesma forma que um carro que está andando sempre numa estrada à mesma velocidade, todos eles estão se espalhando assim? Essa é uma teoria. A outra é que ele esteja se expandindo, mas diminuindo a velocidade de expansão. Então, se ele se expande de uma forma uniforme, teria esse formato. Se ele se expande de uma forma desacelerada, né? Então ele começa com uma tremenda aceleração assim, depois vai diminuindo. Então cada vez ele se abre menos. Ele abre e depois dá uma reduzida. Ou então ao contrário. Ele pode ter começado, né, numa tremenda explosão aqui, e cada vez ele acelera mais. Né? Essas foram durante décadas as maiores dúvidas. O universo está em movimento, sim, mas como? Acelerando ou desacelerando ou com uma velocidade constante? Pelas últimas pesquisas que chegaram basicamente de 96 ou 98 para cá, eles reconhecem que, pelo que tudo indica, o universo está se expandindo aceleradamente. Aí é que deu um nó na física, né? Pô, mas espera aí, aceleradamente, por que está puxando uma galáxia para ir cada vez mais rápido? Se tudo explodiu, tudo bem, tinha que manter uma velocidade. Ou diminuir, por alguma atração gravitacional, e ir diminuindo. Às vezes percebendo que está aumentando, mas aí começaram a surgir uma série de teorias que a gente ouve nos meios de comunicação falando, mas de uma forma muito simplificada. Que existe uma tal de matéria escura, que não é conhecida, uma matéria invisível, indetectável, e existe também uma energia, que também não é observada, que faz com que haja essa expansão acelerada. Né? Colocando de uma forma mais simplificada, o que essa matéria escura está fazendo? Por quê? Vejamos. Como considerar o sistema solar? Nós temos o Sol aqui e uns planetas ao redor, né? O que acontece? O planeta mais próximo, né, gira um pouco mais rapidamente. O planeta, como a Terra, gira com 365 dias para dar uma volta. O planeta Marte demora 2 anos e meio e assim por diante. O tempo que eles demoram para dar uma volta é cada vez maior. Por quê? Porque eles estão sujeitos à atração gravitacional do nosso Sol aqui. O resto é quase que vazio. Porém, quando a coisa se torna uma visão de uma galáxia, a coisa muda de figura. Porque até agora o pessoal, eles perceberam isso também recentemente. Se a gente tem uma galáxia assim que ela tem vários, vamos supor, uma região central, uma série de braços, como tem a nossa Via Láctea, o que ocorre é uma coisa que é diferente do esperado. Aqui a gente pode perceber que os braços da galáxia mostram que ela parece que está girando mais rápido aqui no centro. Porém, quando observado de uma forma mais precisa, dá a impressão que isso está tudo girando com a mesma velocidade, como talvez no começo tenha havido essa distorção, e depois ele começa a girar que nem um prato de um disco, com a velocidade constante. Quer dizer, esta aqui gira a mesma velocidade desta e gira a mesma velocidade desta. Então isso só pode ocorrer se a grande atração disso não é um centro de massa, que talvez seja um buraco negro, mas uma matéria que está por cima e por baixo disso tudo, fazendo com que ela gire constantemente. Então é como se disséssemos, o disco que vocês estão vendo não é um disco chato, é uma esfera. E a esfera está girando. Só que a única matéria que nós vemos é a matéria do disco, ou seja, a matéria das galáxias. O resto é uma matéria não visível e, portanto, essa matéria invisível também produz uma força desconhecida, ao mesmo tempo que está afastando as galáxias. Esse é o atual ponto de vista científico, né? Quer dizer que, além disso, o universo está se expandindo. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. Então, existem várias teorias, né? Por exemplo, essa faixa azul, aqui, aumentando, representa o seguinte: se há uma aceleração no universo. Tudo daqui para cima é uma aceleração, daqui para baixo não é aceleração. E daqui para baixo é expansão, assim, quase que estacionária. Quer dizer, está expandindo, mas está... E aqui é desacelerado.
Então o que acontece é que vários modelos, uns dizem que é isto, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é isto. Então é um emaranhado. O ponto de referência de um novo modelo da teoria padrão é este ponto, que de certa forma satisfaz os outros, né? Mas isso ainda é muita especulação. Eu ainda acho que daqui a 5 ou 10 anos, depois de uma série de lançamentos de novas sondas, novos telescópios, talvez alguma coisa vá se resolver, porque cada um faz uma teoria diferente, então fica aquele ninho de gatos que a gente não sabe qual é o lado certo. Né? Um diz uma coisa, outro diz outra, um põe uma teoria, outro põe outra, então é complicado. Agora, esta é uma ilustração do que seria, do ponto de vista, o Big Bang, né? Uma tremenda, uma expansão de energia que acabaria se consolidando gradativamente em matéria e finalmente na matéria que nós conhecemos hoje, né? A simulação, só para dar uma ideia, isso aqui é feita uma simulação por computador de como que deve ser a distribuição da matéria no universo. Então a gente vê alguns pontos aqui, uma concentração muito grande de matéria, outros pontos mais vazios, né? Então significa que há algo como se fossem redes, como se fosse uma linha, uma malha, né? Isso alguns falam poeticamente a malha do universo, né? Na qual, nesses conglomerados aqui, estariam, por exemplo, um conglomerado de galáxias, aqui em cada nozinho desses daqui, né? Achei. Aqui eu queria. Então, eu vou tentar fazer uma ilustração dessa gravura, para colocar uma ilustração e depois passar a uma releitura da doutrina secreta, né? Se algo não ficou claro, é bom perguntar agora enquanto eu estou desenhando esse mapa aqui. É aquela ilustração Big Bang, na verdade, seria a maneira que tentaram fazer chacota. É, exatamente. Foi bom você lembrar disso. Tirar o sarro. Principalmente o famoso astrônomo inglês. De rádio, né? Na Inglaterra tem programa de astronomia na rádio. Na BBC. Ele queria ridicularizar a teoria. E inventou esse nome, uma explosão. E hoje o que era ridículo é o que é o aceito. Ninguém discute. Ninguém discute, é um fato. Só que usa-se essa palavra, como você falou, impropriamente, né? Não é bem isso que eles imaginam que tenha sido. Bom, então vamos supor que aqui houve um momento zero, né, da explosão do Big Bang. Né? Conforme é previsto, eles reconhecem que o universo primeiro se expandiu de uma forma muito rápida e depois ele começou mais ou menos uniformemente, né? Então o que ocorreu, eles chamam isso aqui o período da grande inflação. Inflação do universo. Então como que o universo se abriu, se expandiu de uma forma muito grande, né? E depois disso ele passou a ter uma certa ampliação maior, né? Então existem 7 patamares aqui que eles colocam, né? Esse aqui. Esse ponto aqui seria da chamada gravidade quântica, né? Esse aqui seria 1. Durante todo esse instante, que corresponde a apenas 10 elevado a menos 43 segundos, um número tremendamente pequeno, o que acontece? 7 o quê? Não é 7, gravidade quântica. 10 a menos 43 segundos. Tá? Durante esse tempo é que deve ter ocorrido a grande explosão, né? Depois, um outro período. Não, esse é da gravidade quântica. Desculpa, estou enxergando muito bem. E aqui que seria o período propriamente dito da expansão, que demorou 10 a menos 36 segundos. Depois disso, é que a energia de tanto se chocar uma com a outra começou a formar as partículas elementares, né?
Existe uma outra ilustração mais clara desse aqui, mas eu não consegui localizar numa revista que eu tinha. Depois desse período, começam a se formar as partículas, né? As partículas elementares começam a se formar. Isso aqui 10 a menos 5 segundos. São períodos de tempo absolutamente minúsculos, mas é que, pelo que se conhece hoje, deve ter sido assim que ocorreu. Até que se descubra alguma outra coisa a nível de partículas elementares, é isso que se conhece. Então essa aqui foi a era de inflação. Aliás, a inflação, é essa aqui. Essa aqui é a era da inflação. Depois veio, 3 a menos 5, a formação dos quarks, né? Ou seja, as partículas mais elementares possíveis, que fazem parte dos prótons, fazem parte dos nêutrons, e assim por diante. Então, depois de 3 minutos, da explosão, é que começa a ocorrer a formação, digamos assim, dos primeiros núcleos de átomos. Quer dizer, tudo era como se fosse uma... A ideia mais correta que podemos ter do Big Bang seria uma espécie de um grande fogo, como se fosse uma grande labareda. Só que essa labareda, na realidade, seria um gás parecido com esse gás aqui que nós temos nas lâmpadas, que é conhecido como plasma, que ele está incandescente. Então, o plasma é um estado no qual é um gás, mas o gás não está formado com moléculas. Ele tem os átomos assim ionizados. Então, eles têm os elétrons por um lado, as partículas positivas por outro. Ele é um íon, um monte de íons, positivos e negativos. Quando diminui a energia, ele volta ao estado normal. Da mesma forma, ocorreu isso, né? Durante esses 3 primeiros minutos, o que ocorreu? Começou a formar os primeiros núcleos de alguns elementos, mas ainda eram núcleos, né? Então, 3 primeiros minutos, ocorreu a síntese dos núcleos de hélio. Ou seja, começaram a se formar partículas assim, agregadas, por exemplo, 2 cargas positivas e 2 cargas neutras, né? O núcleo do hélio. Depois desses 3 minutos, passa-se um longo período de 300 mil anos. Durante o qual se formou os primeiros átomos. E aqui entenda-se átomos de matéria positiva e antimatéria, né? Mas o processo começou. Enquanto estava se formando matéria se neutralizava com antimatéria e assim por diante. Depois disso, passou para o primeiro bilhão de anos. E nesse primeiro bilhão de anos, surgem as primeiras estrelas, né, no espaço, surgem as primeiras galáxias, e assim por diante. Todo o universo. Depois de 10 a 15 bilhões de anos, o aparecimento das galáxias atuais, modernas. Então, as galáxias maiores, né, e assim por diante, no espaço. Tá. Mas tem vários tipos. Tem a galáxia elíptica, tem a galáxia barrada, tem a galáxia aglomerada. Mas isso é bom. Depois eu passo a revista e vocês vão ver mais. É uma pizza assim, exatamente. Só que é uma pizza com um montinho maior em cima no meio, né? Muito bem. Bilhões de anos. Só que para dar uma clareza, eu vou esclarecer mais algumas coisas aqui nesse período. Quando a matéria esfriou, depois dessa grande explosão, começou a se formar a matéria, como eu já disse, teve uma troca com outras matérias de energia e voltou a ser mais energia de novo. Mas, durante muito tempo, essa quantidade de plasma era tão grande, era tão intenso, que não dava para formar nada, só formava às vezes os núcleos, mas não haviam átomos. Tudo era como se fosse uma gigantesca bola de fogo, ainda se espalhando.
Até que finalmente, depois de mais ou menos 300 mil anos, é que começou a esfriar e ficou escuro, e aí começaram a se formar os primeiros átomos. Ou seja, os elétrons que tinham sido criados foram capturados por partículas positivas de hidrogênio e de hélio. Tudo que foi gerado no Big Bang era hidrogênio e hélio. Somente isso. Dá para entender? Aí fica a dúvida, bom, se é só isso, e o resto das coisas que fazem parte do universo? Ferro, alumínio, fala. Perguntar assim? Para o princípio da entropia, para que uma coisa se esfrie, não é preciso que ela se espalhe para um lugar onde não tenha calor. De certa forma. Se pelo universo surgiu isso daí, então como é que a temperatura foi resfriando? Para onde foi sendo dirigido esse calor? Ele foi basicamente se espalhando por todo o resto do espaço, basicamente. Ele foi resfriando. Porque à medida que aumenta o volume, o grande problema é que, se acredita, não existe certeza de que existia no espaço antes do Big Bang. Essa é a grande incógnita. Alguns até acreditam que não existia nem espaço nem tempo. O tempo e o espaço vão se formar a partir da manifestação do Big Bang. E aí que dá a dúvida, né? Se vai se expandindo pela formação, só se essa expansão do tempo e do espaço, claro, absorve calor. Provavelmente. Porque de toda aquela energia concentrada, a gente consegue imaginar que a coisa explode. Mas o que está explodindo não é uma matéria. O que está explodindo é um acúmulo tão grande de energia que, pouco a pouco, à medida que vai esfriando, vai havendo interações, formam as primeiras partículas elementares, elas quase que se aniquilam todas, o que sobra é a nossa matéria. E essa matéria, aí, quando vai esfriando, aí que se formam os átomos. Quer dizer, uma partícula positiva de hidrogênio com um elétron aqui girando, começa a se combinar e vira um átomo de hidrogênio. Outro núcleo de hélio aqui, se junta com 2 elétrons aqui, começa a orbitar e vira o hélio. E ainda assim, só existia, no caso, hidrogênio e hélio. Então, o que ocorre? De toda essa tremenda expansão, pouco a pouco, começa a se aglomerar dentro de algum ponto do espaço, aqui, um pouco lá, uma série de átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio misturados com hélio, eles começam a se juntar pela força da própria gravidade, mas de uma forma completamente meio assim, desse tipo, né? Uma região do espaço, aqui tem um solzinho, aqui tem outro, só para dar uma ideia como que é a coisa, meio caótica, né? De modo que começam a surgir o que? As primeiras estrelas. Só que as estrelas, quando surgiram, com aquela quantidade de matéria que havia naquela época, era uma coisa absurda, né? Então eram estrelas gigantescas. E estrelas desse tamanho quase não existem hoje em dia, a não ser próximo ao centro das galáxias. Elas são tão grandes, mas elas são tão grandes que elas começam a fazer uma reação tão intensa que elas liberam muita energia. Mas depois, a energia delas, quando se cai, é tão grande que produz aquilo que se chama uma grande explosão, uma estrela, conhecida como supernovas. Então, é que é difícil explicar isso, mas vamos supor, vai se aglomerando hidrogênio até um certo ponto. E a fusão, na hora que deu uma quantidade de pressão tão grande, aqueles átomos de hidrogênio se fundem com outros de hidrogênio e produzem outros materiais. E começa ao brilho, essa liberação de energia que é o brilho das estrelas. Desde o nosso Sol até qualquer estrela do universo que a gente venha a ver, é o mesmo princípio. A fusão de 2 átomos que liberam uma energia. Só que quando a estrela é muito grande, ela vai produzindo essa cadeia. Então ela forma uma tremenda liberação. Quando ela não tem mais hidrogênio, aí ela começa a queimar o hélio e começa a produzir um outro núcleo, aquilo começa novamente e assim por diante. Vai indo cadeia após cadeia, caroço após caroço. Chega um ponto, se a estrela é muito grande, se tem cerca de 2 ou 3 vezes maior do que o Sol, a partir daí é tão grande a energia que ela se transforma numa supernova. Então o que ocorre é que é difícil explicar, mas vamos tentar mostrar. Suponhamos o seguinte, nós sabemos que para dar uma ideia, o tamanho de um átomo, vamos fazer de conta que isso aqui é a Torre Eiffel, né? Está meio feiosa, mas
Imaginemos que estamos na França. Se a gente for considerar isso daqui como sendo o tamanho de um átomo, se a gente colocar aqui no meio da torre um caroço de cereja, isso aí seria um núcleo de um átomo. E por outro lado, uma ponta de cabeça de alfinete seria um elétron. Esse seria o tamanho, visualmente dizendo, de um átomo de hidrogênio. Tá? E o que acaba acontecendo numa estrela, numa supernova, quando ela explode? Ela tem tanta massa, mas tanta massa, que no momento que não dá mais, ela realmente se comprime tanto, que a força da gravidade acaba juntando todos os núcleos. Então todos os elétrons vão para fora, e aqui tem aquela tremenda liberação de energia, e aí ela encolhe. Encolhe muito, muito. Uma supernova fica, vamos supor, tem supernovas que são menores do que a Terra, menores do que a Lua, inclusive. Mas ela tem toda aquela matéria compacta. Depois que ela jogou toda a matéria para fora, o que acontece, o que sobra é aquele caroço. E aí a estrela se torna uma chamada estrela de nêutrons. Agora, se essa estrela de nêutrons for muito grande, ela, além disso, ela se torna aquilo que se chama um buraco negro. É um centro de força tão grande que absorve tudo, até a energia térmica. Então, nada pode sair de lá. Por quê? A velocidade de escape de uma coisa depende da sua velocidade. Se nós estamos perto da Terra, a velocidade de escape para sair um satélite é uma. Se estamos na Lua é outra, bem menor. Se estamos em Júpiter é muito maior e assim por diante. Agora, de uma supernova é impossível escapar de dentro dela, digamos assim. Nem a luz consegue escapar. Agora, eles detectam a existência de supernovas porque próximo ao redor dela existe uma aceleração tão grande que produz certas irradiações de raio-x. Então, onde tem radiação de raio-x, com certeza tem uma energia muito forte acelerando e, portanto, os átomos acabam produzindo essa radiação, que é detectada com alguns telescópios. Não aqui, mas em órbita. O Hubble tem umas câmeras que detectam isso. Então, isso avançou muito nesse progresso. Mas o que aconteceu depois de tudo isso? Começaram a se formar os átomos, e enquanto não se formaram os sóis, enquanto não se formaram as galáxias, era tudo escuro. Uma outra ilustração que eu não consegui achar, lamentavelmente, eles chamam toda aquela idade, chamam idade das trevas. Por quê? Porque o universo explodiu, era um brilho enorme. Foi esfriando, parou de brilhar. Mas ficou escuro. Até que pouco a pouco se foram juntando as massas e surgiu uma estrela aqui, uma estrela acolá, umas galáxias daqui, outras galáxias acolá, e foi expandindo cada vez mais. Aí que começou o brilho. Aí que começou a formação da matéria. Mas como eu disse, tem o momento nos primeiro bilhão de anos deve ter sido uma coisa muito grande, porque estrelas enormes surgiam, viravam supernovas, explodiam, umas viravam um buraco negro, outras assim. Então, onde virava um buraco negro, provavelmente se formou uma grande acúmulo de energia e começou a rodar e começou a dar algumas galáxias. Mas existem outros fenômenos na natureza que são fantásticos, né? Existem ilustrações que mostram duas galáxias colidindo uma com a outra. Então, o que se sabe é que a nossa galáxia Via Láctea, ela está mais ou menos próxima a 150 milhões de anos, se não me engano, da uma galáxia chamada Andrômeda, que é o dobro da nossa. Aquela lá tem 200 bilhões de estrelas. A nossa tem só 100 bilhões, tadinha. Mas elas vão se chocar algum dia. E desse choque pode resultar muita coisa. É como se fosse uma revigoração da energia de tudo aquilo lá. Então, a matéria que estava esparramada é novamente reorganizada, surgem novas estrelas e assim por diante, podem surgir novos planetas e assim por diante. Então, sim. Como é que se explica o cinturão de asteroides? Ali, Marte e Júpiter. Se acredita que lá, por algumas teorias, lá deveria haver um outro planeta. Mas como a força de Júpiter era muito grande, ela não permitiu que houvesse uma aglomeração daquela matéria. Então seria uma faixa de matéria que estava solta no espaço, que deveria ter sido produzida por uma grande explosão de uma grande supernova, e que estava vagando. Então começou a surgir o nosso Sol, de um acúmulo maior de hidrogênio, e foi juntando, os planetas foram se agregando, mas aquele lá, devido à força gravitacional de Júpiter, que já era bem grande, não deu para ocorrer. Parece-me que se Júpiter fosse, se não me engano, 20 ou 30% maior do que ele é,
ou 50%, não lembro, o Júpiter teria virado uma estrela. Porque ele é um planeta formado de gases. Se aqueles gases tivessem uma massa crítica suficiente de dar uma pressão e produzir a fissão nuclear, aliás, a fusão nuclear, viraria um Sol. Aí nós teríamos um sistema duplo. Existem muitos sistemas no universo que são duplos. Duas estrelas girando uma ao redor da outra. Né? Não sei se era mais ou menos isso. Porque existem, além de Plutão, existe uma outra faixa de matéria também, pequenos pedaços que não se formaram também. E mais longe ainda tem a outra região, onde tem os cometas, onde tem aqueles corpúsculos que de vez em quando batem com o outro, ele perde velocidade, começa a ser atraído pelo Sol e entra no sistema solar e faz aquela trajetória. Cinturão de Oort. Exatamente. Bom, deixa eu ver. Então, o que é bom a gente ter ideia é o seguinte, que o processo de criação, desde que se criou o universo, até a existência, por exemplo, de matéria mais sólida, ocorreu devido a essas explosões das estrelas, das supernovas. Então, um grande divulgador da ciência, que foi o cientista que fez o Carl Sagan, que fez o Cosmos, né? Ele dizia que nós, seres humanos, somos formados de poeira das estrelas. E, de certa forma, é verdade. Porque o ferro que nós temos no sangue foi formado por uma grande fusão de outras partículas de materiais que deram origem ao ferro. Mas só que como a supernova se explode de vez, esparrama o resto da matéria e deixa os núcleos ali do último material mais pesado no centro. O resto se esparrama tudo. Dessa forma é que surge a matéria como a ciência conhece, né? E depois, né, quer dizer, isso é só a explosão, né? Agora, as teorias que estão sobre o universo, se vai expandir, não vai expandir, é que são elas, né? Inicialmente, a gente ouvia falar de que uma hora o universo ia parar e devido à força da gravidade ia voltar a encolher de novo. Essa é a minha teoria. Mas achavam que a massa deveria ser não sei quanto para que isso ocorresse. Por outro lado, eles não acharam ainda essa massa, mas descobriram a matéria escura, que também é massa, e produz um outro efeito. Então fica uma série de indagações que são meio mirabolantes. Agora, ninguém me garante que, por exemplo, esse fato de que as galáxias estão a 14 bilhões de anos-luz, elas estão se espalhando com mais velocidade, pode ter sido. Mas ninguém me garante que hoje elas estejam ainda nessa velocidade. Nós estamos olhando para o passado. Quando nós olhamos para o Sol, estamos vendo a luz do Sol que chegou a 8 minutos e pouco para nós. Se olhamos para a Lua, é 1 segundo. Demora 1 segundo e meio, mais ou menos, o tempo. E assim por diante. Quando a gente focaliza uma galáxia e determina que explodiu uma supernova, e aquela supernova tem tais características, eles sabem que aquela galáxia está a uma certa distância. Agora, estava a uma certa distância, a uma certa velocidade naquela época. Hoje é uma incógnita. Quer dizer, é uma coisa muito estranha, porque pode ser de uma forma ou outra. Agora, o que é essa matéria escura? Que não é visível, não é detectável, mas existe. Né? Esse é o grande mistério que realmente ninguém consegue saber. Há umas passagens na tradição oculta, que agora já poderíamos falar um pouco mais do ocultismo, que diz que antes de existir a matéria, existia aquilo que é chamada a matéria primordial. Matéria conhecida como Mula Prakriti, a raiz da matéria, seria a tradução correta, né? E dessa raiz da matéria que ela foi se condensando, ou seja, solidificando cada vez mais densa até dar o plano físico como nós conhecemos. Então, é uma coisa interessante. Talvez essa matéria escura, ela tenha massa, está tudo ali, mas só que ela não está se manifestando. Ela não está manifesta no nosso universo. Ela está presente. É detectável a presença dela, mas por que ela está, não se sabe. E a mesma coisa é uma energia que está expandindo. Porque a própria ideia da expansão do universo, ela produziu um maior frisson, como se diz, né, entre os cosmólogos e os físicos da época. Porque onde já se viu? De repente, quer dizer, a nível de galáxias existe uma força que expande, que puxa. É como se fosse um vácuo que está puxando ainda mais. É uma coisa que
Dá para ficar louco, quer dizer, ouve-se falar da gravitação universal, tudo gira ao redor e tal. De repente tem a desgravitação, ou tem a expansão. Então tem um monte de controvérsias. Alguns alegam que aquilo é erro de leituras, que está tudo errado, que não está expandindo coisa nenhuma. Então, até que a coisa não... Essa última década foi uma coisa muito mirabolante, né? Oi? E a questão da dobra, seria por aí também? Como dobra? Então, porque para ir de um planeta a outro, né, você poderia encostar, né? Por aí seria um desvio do caminho. Isso é uma teoria. A teoria conhecida como teoria dos buracos de minhoca. Que é o seguinte, talvez exista alguma parte do universo no qual você possa, mergulhando naquela parte, passar por um outro lado do universo sem ir na direção comum. Entraria numa outra dimensão e dessa outra dimensão você voltaria ao universo de outra forma. Mas é tudo muito especulativo, não tem como imaginar que criar isso. Alguns até falam que um buraco negro poderia dar uma entrada, sairia em outra parte do universo como um buraco branco. Mas é muita especulação. Mas aí, como você falou, então não daria para ter vida, né? Quer dizer, tudo acabaria. Aí é que está o grande... Na hora que você está chegando Só para dar uma ideia, né? Isso aqui um buraco negro é um núcleo de uma estrela de nêutrons que está completamente compactada. A matéria é uma densidade bilhões de vezes maior que a densidade do ar ou da água, né? E que não tem o que sair, não tem o que entrar, só tem que trair. Só cai coisa para dentro. E o que cai logo... Agora, o que acontece à medida que quando ela está puxando com muita velocidade, ela começa a atrair. E nessa atração ela ioniza o ar, ela se choca com outras partículas e produz o raio-x. Então ela é detectada indiretamente por isso. Mas não há quem garante, quer dizer, é uma especulação. Não há uma certeza que se entrando num buraco negro iria dar isso, porque você seria esmagado. Se for entrar num buraco negro, por exemplo, se for entrar com o meu pé vai estar já do tamanho de um dedo, e minha cabeça vai estar desse tamanho normal. Ou ao contrário, se eu entrar de cabeça, a minha cabeça vai encolher até o tamanho de um dedão e meu pé está desse tamanho ainda. Por quê? Porque à medida que se aproxima, o efeito gravitacional é muito intenso, então a atração seria muito grande. Salvador, você disse que alguns consideram que isso pode ser algum erro de leitura. Sim. Então esses consideram que o universo é estável e fixo? Não é que eles consideram que o universo, eles consideram que ele está se expandindo, sim. Isso é indiscutível. Sim, indiscutível. Hoje em dia é indiscutível, está se expandindo, sim. Agora, o grande problema é que, recentemente, falando 5 ou 6 anos, descobriram que, pelo menos teoricamente, ele está se expandindo. E para explicar essa tremenda expansão, com velocidade cada vez maior, então, como é que fica? Provavelmente teria que ter havido isso. Poderia ter havido uma força que está sugando para que ele se expanda. Mas isso é uma força antigravitacional. Agora, por outro lado, outros argumentam outra coisa. Por exemplo, se você pegar uma bomba, colocar um explosivo dentro de algum objeto dentro e detonar aquilo, o que acontece? As partículas externas são as que recebem o impacto primeiro. Quer dizer, uma vai passando para a outra e a que está mais fora, ela vai com velocidade, e é uma velocidade maior. Enquanto que as pequenas, que estão mais próximas, geralmente elas demoram mais, porque elas estão querendo sair, mas não conseguem, está cheio de matéria ao lado. Então, a expansão das que estão interior é mais lenta. Então fica aquela dúvida. Será que nós somos umas meras partículas dentro dessa explosão cósmica, olhando as partículas que saíram primeiro, que tinham uma velocidade maior, e estamos concluindo que tudo está acelerando? É um argumento forte esse. Então, sabe, fica aquele argumento contra argumento. Então, é difícil, teria que fazer um cruzamento de outras investigações para ter uma certeza. Pelo seguinte, não sei se era nessa revista ou era numa outra que tinha uma ilustração dos 3 modelos do universo. Só para dar uma ideia aqui, né, da matéria do universo. Toda essa parte aqui, escura aqui, é chamada energia escura. Toda essa parte azul é a chamada matéria escura. Toda essa parte laranja é a matéria normal que nós conhecemos. Não, minto. A radiação é essa parte amarela.
A parte laranja é matéria normal, que não é luminosa, digamos assim. Então tudo que é conhecido seria isso daqui e tudo isso aqui é desconhecido. Cerca de 95%. Então fica aquela tremenda dúvida, né? Será que isso é assim? Será que não é assim? Aí é que está, isso que eu ia chegar. São 3 pontos de vista. Não, vou chegar. Um dos pontos de vista é o seguinte: se o universo está se expandindo cada vez mais, ele vai se abrindo, como eu tinha colocado naquela vez, né? Uma abertura contínua, né? O que vai acontecer? Com o tempo ele vai esfriando tudo mais, os gases vão desaparecendo, e o universo vai continuar cada vez mais até parar e morrer. Sumir. Aí ele entra lá. Não, aí desaparece tudo. Tudo perde energia. Agora, outras versões dizem que se a massa do universo for acima de um certo valor, ele vai se expandir e depois vai parar. E aí vai encolher e vai começar tudo a voltar como se fosse para trás. Vai haver uma fusão de tudo, até que tudo desapareça, teoricamente, num gigantesco buraco negro. Daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos. Essa é a tese. Agora, a partir do momento que está se especulando que elas estão se afastando com velocidade maior, então, aparentemente não vai voltar. Então, é essa controvérsia que está criando essa problemática. Outra também seria a ideia de que talvez ele seja oscilante. Ou seja, ele se expande, depois ele encolhe e volta de novo e tudo vira energia de novo. Ora, se tudo vira energia de novo, então pode virar tudo novamente um universo de novo. Essa teoria é que está de acordo com a tradição oculta que diz que o Criador, ou Brahma, como se diz na tradição hindu, ele exalando cria um universo. E quando ele inspira de novo, o universo desaparece. Então essa ideia de um universo que é periodicamente feito e desfeito é a teoria que o ocultismo coloca. Agora, é uma delas que eu mostrei nessa ilustração, que é uma das teorias que talvez seja válida ou não. Então, não se tem certeza, né? Então, devido a essa coisa que se criam ideias como essa, antigravidade cósmica, né? Então, é uma coisa... Oi, fala. Em relação a essa expansão, voltando para a Via Láctea, né, para a nossa galáxia, a distância da Terra em relação ao Sol, a distância dos outros planetas em relação ao Sol, continua a mesma? Basicamente continua, só ela pode mudar se houver uma perturbação, vamos supor. Se entrar um planeta muito grande próximo, ele pode realmente puxar algum planeta da sua órbita ou retardar ele, fazer com que ele fique numa órbita maior ou menor. Então, mas enquanto está tudo em... Para nós está em equilíbrio, por enquanto. Está em equilíbrio. Agora, o que se sabe sim é que o Sol como um todo está indo na direção de outro astro, que faz parte também da mesma braço da Via Láctea, como se diz, né? Agora, o que se sabe é isso, que também essas duas galáxias vão dar uma trombada algum dia, isso é inevitável, já se sabe mesmo. Porque na hora de fazer análise, ao invés de dar um desvio para o vermelho, dá um desvio para o azul, ou seja, o som, entre aspas, né, mostra que está se aproximando e não afastando. Então, daqui a uns bilhões de anos, quer dizer, até lá provavelmente a humanidade já terminou toda a sua função nesse planeta. E antes disso, o Sol vai crescer, né? Ele não vai explodir, mas ele vai crescer lentamente até produzir a última queimagem de hélio, depois ele não tem mais energia, ele vai esfriando aos poucos. E aí, nesse processo de crescimento, ele vai chegar até a órbita de Vênus, se não me falha a memória, de tão grande, e aí realmente a Terra vai ser ressequida e vai virar um deserto, né? Mas até lá, talvez a humanidade, os que não alcançaram a iluminação, né, talvez consigam viver nas luas de Júpiter, nas luas de Saturno, quem sabe? Sempre vai ter tecnologia para isso. E as dimensões? Aí, no caso... Como assim as dimensões? Então, outra dimensão, quer dizer, nós estamos vivendo nessa realidade tendo outra. Aí o buraco negro poderia até aparentemente chegar lá. Mas... São especulações. Quer dizer, seria uma forma, né? Agora, excluindo a possibilidade de passar um buraco negro e tudo, como é que justificaria as outras dimensões? Bom, aí falando em outras dimensões é que a coisa pega, né? Porque se a gente for considerar, a gente conhece tudo, comprimento, largura e altura, né? Com isso se define o tamanho de qualquer coisa.
São as 3 dimensões, né? Agora, isso aqui é uma revista, está em 2 dimensões, ela é plana e tal. A mesa é plana. Agora, depois da descoberta do Einstein, se colocou uma 4ª dimensão, que é o tempo. E já não se fala mais em termos de 3 dimensões, mas um sistema quadridimensional, no qual o tempo é uma das colocações, né? Eu acho que eu já tinha apresentado para vocês uma teoria sobre as cordas, que realmente, de certa forma, parece-nos que ela tem uma relação com aquela visão que o ocultismo fala de diversos planos, porque alguns ocultistas falam que consideram como planos de existência ou então como dimensões extras. Então, se for considerar essa teoria aqui, nós temos 3 dimensões no físico, mais o quarto, mais o tudo mais, vai acabar 9 mais 1, que é o tempo, já seria a 10ª dimensão, que aí bate com aquela teoria das cordas que diz que para ela ser válida, um universo deveria ter 10 dimensões. Então, até agora ninguém provou isso, mas por outro lado, matematicamente, leva-se a essa abstração de que talvez ele tenha 10 dimensões. E se o ocultismo também diz que cada plano é uma dimensão extra, então as coisas curiosamente estão batendo, né? Só faltariam maiores apurações, maiores certezas para cientificamente provar tudo isso que nós estamos falando aí, né? Então, é isso, né? Cada dimensão poderia, pela teoria das cordas, poderia ser isso, né? Surge de uma outra dimensão, depois materializa. Aí a gente pode dizer, bom, é assim que a gente sabe de certos fenômenos ocultos. A Blavatsky pegava, fazia desmaterializar uma coisa daqui, fazia ela aparecer na outra sala. Isso ela. Fora os grandes seres que realmente eles se materializam, são capazes de passar pela porta, aparecer aqui dentro e dar uma mensagem, tchau, até logo, sumir na frente de todo mundo. O universo pode ter sido, então, feito através da realização do pensamento? Sim. A tradição oriental diz isso. E a ciência coloca que, além do espaço e do tempo, existe a consciência, existe a mente. E dizem até que há uma mente cósmica, então que eles só não chamam Deus porque fica chato, né? Até a Blavatsky coloca como vontade. Claro, pode ser. Aspecto do Logos. Né? Alguma dúvida a mais? Como é que nós estamos no tempo? Porque eu estou falando demais, acho. Estou no relógio agora. Bom, deu para ter uma ideia então de como que surgiu esse cosmos todo, pelo menos o modo como a ciência coloca, né? Então, teoricamente, é a grande especulação. Tá aqui o que eu estava procurando. Aqui, o espaço obedece às regras familiares da geometria euclidiana, né? Então, se o espaço for, digamos assim, como euclidiano, ele é assim reto, quer dizer, isso aqui formando três pontos formam no espaço um plano. Agora, se o universo for curvo, conforme já se sabe que ele deve ser, ele tem essa característica. É como se fosse uma superfície de uma bola, né? Agora, se ele for curvo e ao mesmo tempo se expandindo muito rapidamente, ele vai ter se formado um triângulo, como que desenhado na parte de cima de uma sela de um cavalo, né? Então, tudo isso já são especulações. Agora, na de baixo ele vai expandindo até não poder mais. De cima também. Agora, se for na do meio, ela pode atingir um tamanho, em seguida fica maior. São essas 3 visões, né? Que até agora não se tem uma certeza absoluta. Bom, então vamos ver o que a doutrina secreta nos fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui no índice, porque procurar aqui é uma loucura. Sim. Bom, então, a parte da explicação do universo, conforme a Blavatsky, é formada de várias instâncias, como se diz, né? A instância 1, 2, 3, assim por diante. Segundo a teoria, ela diz que escreveu isso baseado em uns livros do ocultismo, chamado o livro de Kyuté. E esse livro é formado por vários comentários. E essas instâncias que ela coloca aqui são de uma obra que são os comentários desse livro. Então, eu vou começar com a instância 3,
E curiosamente, ela é chamada pela própria Blavatsky um nome bem característico, né? 3. Peraí. É chamada O Despertar do Cosmos, instância 3. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que a partir dessa instância 3 existe uma certa semelhança com isso que a ciência está vendo. Ou seja, depois da manifestação, depois do Big Bang. Porque antes a ciência não sabe nada. Entende? Então, o 2, a instância 1, é chamada a noite do universo. A instância 2, ela chama com outro nome interessante. A ideia da diferenciação. Ou seja, ainda não havia um universo manifestado. É a ideia de como que tudo pôde vir a existir. E a instância 3 é aquela que, como eu já disse, fala a respeito do despertar do cosmos. Bom, ela diz o seguinte: a última vibração da sétima eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora como o botão de lótus. Ora, é como se fosse uma vibração que aí coincide com o que diziam os cristãos. No princípio era o verbo, etc. Então começou uma tremenda liberação de energia, parece. Como o botão de lótus. Então essa é a primeira das instâncias, primeiro comentário. A vibração se propaga e suas velozes asas tocam o universo inteiro e o germe que mora nas trevas. As trevas que sopram sobre as adormecidas águas da vida. Quer dizer, dá a impressão de que essa vibração se espalha por todo o universo, vai despertando alguma coisa que vai começar a existir. A terceira, as trevas irradiam a luz, ou seja, no momento em que surge, propriamente dito, o grande brilho, a grande Big Bang. Irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno e se condensa no ovo do mundo. Condensa no ovo do mundo. Para mim isso seria o momento em que a luz brilha, começa a criar toda a matéria e aí ela se condensa e começa a surgir a matéria. Quarto. Os 3 caem no 4. Aí já começa aquela parte chave numerológica. A essência radiante passa a ser 7 interiormente e 7 exteriormente. O ovo luminoso, que é 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos como o leite por toda a extensão das profundezas da mãe. A raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. Então... Basicamente isso. O 3 como sendo a força trina e a quarta matéria. Exatamente. Quer dizer, talvez aqui tenha a ver com o momento em que começa a se formar os átomos, propriamente ditos. Deixa de ser energia, ou íons aí, começa a fazer um átomo que realmente é uma coisa palpável. Seria uma... Esse 4 não pode ser o fator tempo também? Você fala em quarta dimensão, que é o tempo? Talvez. É uma especulação em cima de outra, né? Eu estou fazendo aqui uma interpretação particular, né? A quinta, a raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem, e não obstante, o Eahô é uno. E aí eles dizem que esse o Eahô é traduzido como pai e mãe dos deuses, ou pai e mãe de todo o processo da criação. Depois, por último, né, na sexta ou na sétima ainda, a coisa vai mais longe, né? A sexta diz o seguinte: a raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade. E o oceano era a luz radiante, era fogo, calor e movimento. Então, isso já dá a impressão de que começou a mostrar os sóis, as galáxias, tudo começando a aparecer, né?
movimento. As trevas se desvaneceram. Quer dizer, é o momento em que acabou as trevas do universo. Existe a manifestação do universo. Existem sóis, planetas, galáxias, assim por diante. As trevas se desvaneceram e não existiam mais. Sumiram-se em sua própria essência o corpo de fogo e a água do pai e da mãe. Quer dizer, as trevas que sumiram-se, talvez sejam essa matéria escura que ainda sobra no universo e até hoje ninguém sabe onde que ela está. Estou percebendo? As trevas se desvaneceram e não existiam mais. Não existiram mais. Sumiram-se em sua própria essência o corpo de fogo e água do pai e da mãe. Quer dizer, sumiram-se no seio da própria criação, desapareceram. Depois disso, curiosamente, depois que tem essa passagem que fala da vida que se manifestou no universo, aí curiosamente o assunto muda. O sétimo já se refere à instância como uma coisa mais pessoal, não é uma coisa descritiva. Aí ele vai dizer ao discípulo: vê, Olanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço que surge das profundezas das águas sombrias. Aí ele está mostrando para ele contemplar a essência de todo o universo que está manifestado. Está falando para quê? Para aquele discípulo que metaforicamente está ao lado daquele que dá a instrução. E aí o resto é uma tremenda de uma colocação mais complexa. Aí ele continua fazendo uma outra pergunta. Oitavo. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, Olanu? Quando ele diz tua lâmpada, está dizendo o aspecto espiritual daquele discípulo, ou a centelha divina, ou a mônada, como nós queiramos chamar. O germe é aquilo. E aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. Agora, depois disso, tem o nono e continua, né? Bom, vamos lá. O nono. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor, que dá a água da vida na grande mãe. Então, ainda metaforicamente falando sobre o processo da vida. Porque depois, o 10º. O pai e mãe urde uma tela, cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra. Ou seja, a sombra como a matéria como sendo a sombra do espírito. Luz da obscuridade única e o interior à matéria, sua sombra. Perdão, o espírito, luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra. A tela é um universo tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhabat. E assim vai indo, né? Toda a parte metafórica, depois o 10º, 11º, cadê o 11º? Sumiu. O 10º vai para o 10º, não, está aqui. A tela se distende quando o alento do fogo a envolve, e se contrai quando tocada pelo alento da mãe. Quer dizer, novamente dando aquela ilusão que como que o universo se tem e se contrai, dependendo do momento, né? Então os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio da sua mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos e em seus corações. Eles abrangem o infinito. Tendo a impressão que quando tudo se resolve, novamente a consciência individual volta ao seio do Pai, ou seja, a iluminação. E o 12º desta instância é: então Svabhabat envia Forrat para endurecer os átomos, cada qual é uma parte da tela, quer dizer, cada centelha divina seria uma parte dessa tela, refletindo, entre aspas, do Senhor existente por si mesmo, como um espelho. Cada um vem a ser, por sua vez, um mundo. Aí, acabou.
Aí agora a outra quarta instância já começa como que o universo começa a se engrenar, explica o universo, é chamada as hierarquias setenárias, aí é outro capítulo. Agora o interessante é perceber que isto coincide apenas com a instância terceira. Com a instância primeira, a coisa é mais complexa ainda, só para a gente dar uma ideia, e que realmente é bem misterioso. Aqui na tradução em português houve uma falha, segundo dizem, porque aqui está escrito o Eterno Pai. Mas na realidade seria aquela dualidade, o Pai e Mãe. Aquela essência que é constituída ativa e princípio criativo e passivo ao mesmo tempo. Seriam o Eterno Criador, o Eterno Pai e Mãe, né? Então, o Eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Quer dizer, está narrando aquilo que não existia ainda, nada no universo. E aí, o segundo, então, é uma tijolada na cabeça. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. O quarto, a mente universal não existia, porque não havia Ari para contê-la. Então, não havia um princípio que realmente delimitasse a existência da mente universal. Os 7 caminhos da felicidade, ou seja, o nirvana e tudo mais, não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Ou seja, não havia karma, não havia... Era tudo antes do tempo. Aí falava, só as trevas existiam. Aliás, só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um. E o filho ainda não havia despertado para a nova roda e peregrinação por ela. Ou seja, o filho seria a manifestação da divindade como essência criadora da vida, não havia se manifestado, né? E não havia peregrinado por ela. A sexta, os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranirvana, Paranishpana, aliás, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. Quer dizer, é o momento um pouco antes do Criador manifestar o universo, né? Sexto. Sétimo. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. E vai por aí, né? A forma una da existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos, e a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangma percebe. Então era tudo o preâmbulo de antes da manifestação. Onde, porém, estava Dangma, que é o grande olho que observa a tudo no universo, quando o universo estava em repouso, se encontrava em Paramarta, e a grande roda em Anupadaka, quer dizer, a grande roda do karma, ainda não existia também, né? Depois o 10º, não, acabou, é só esse mesmo. Esse daqui era só esse mesmo, não tem o 10º. Então, ele está dando uma série de perguntas que estão relacionadas com o princípio único, uno, na pré-manifestação do universo. Depois, na segunda, a ideia da diferenciação, a instância da diferenciação, é que começa a falar de uma série grande, onde, por exemplo, não vou ler todos, onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara, nas trevas desconhecidas, em seu Ari para Nispana, os produtores da forma tirada da não forma, que é a raiz do mundo, Isfavabat, repousavam na felicidade do não ser. Quer dizer, todas aquelas hostes que haviam tido uma vida anterior em outras épocas, ainda estavam adormecidas, não haviam sido postas em manifestação, não haviam despertado para o mundo, né, ainda. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo? Não havia silêncio nem som. Nada a não ser o incessante alento eterno para si mesmo ignoto. Quer dizer, o universo ainda não existia nada, nem tempo, nem coisa alguma. A hora ainda não havia soado, o raio ainda não havia brilhado dentro do germe, e a Matri Padma ainda não entumecera, como quer dizer que ainda não havia
começado a despertar aquele ovo cósmico, como ela falou no outro tópico. Quarto, seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida como 3 em 4 o regaço da mãe. Aí tem a ver esse 3 em 4, como você falou. Né? E vai por aí afora. Né? Esse aqui é o quarto, o quinto. O 7, não haviam ainda nascido do tecido da luz. O pai e mãe, Shvavabat, era só trevas. E Shvavabat jazia nas trevas. Sexto e último. Estes são o germe, e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. Aí acaba a segunda instância. E a terceira foi aquela que eu comentei. Que acho que tem muito a ver com essa descrição do universo conforme a ciência coloca. Inclusive, pena que eu não vi aquilo lá, mas era uma coisa que batia direitinho. Uma outra divisão, mas que mostrava até o período das trevas, e realmente essa é uma coincidência muito grande isso. Né? Então, tudo que nós vimos, tudo que a ciência conhece, por exemplo, tem a ver, eu acho, que apenas com o despertar do cosmos, porque todas as alegações ainda são perguntas do ponto de vista metafísico, que realmente a ciência não tem nem como se preocupar com isso. É uma especulação. Então, a primeira e a segunda instância falam do vir a ser. Primeiro, o que vai acontecer, depois, como vai acontecer, que é através das hostes angélicas, o trabalho do segundo, o trabalho do Logos. E a terceira instância, que eu acho que já tem uma relação com o terceiro aspecto do Logos, que é a criação propriamente dita do universo. Que a Blavatsky chamou o despertar do cosmos.